Morre aos 30 anos um atleta alemão que fez história dentro do bodybuilding, não especificamente pelas grandes colocações dele, mas principalmente por viralizar na internet pelo seu grande controle muscular. John Lindner, de 30 anos, faleceu em Dubai após supostamente ter tido um aneurisma nos braços de sua namorada. É isso ou não é, Will Jardim? Pois é, Rubão. Eu tava treinando, hein? Essa notícia veio no meu celular e eu, cara, eu acho que como todo mundo, eu falei, cara, será? Será que é verdade? Será que é fake? E infelizmente era verdade, né? Essa é uma cena aqui que é as mais conhecidas no mundo inteiro, né? Acho que foi o que viralizou no início aí na carreira dele, que é a questão desse controle nas fibras, né? Musculares aqui. Mas, ô Rubão, você já chegou a ver alguma coisa de diferente aí nos Estados Unidos? Porque às vezes chega muita coisa daí, mas você estando aí, chegou a ter algum comentário diferente do que a gente está ouvindo aqui no Brasil? Will, eu consegui acompanhar bastante as notícias oficiais que saíram até o momento e eu acho que a gente precisa se guiar por elas, né? Então eu trouxe essas notícias aqui para atualizar o público, quem era fã de John Lindner, assim como nós, né? A gente tem um react feito dele aí há quase 2 anos atrás, dado o controle muscular que ele apresentava. E o que é interessante, fica no vídeo que você vai entender que esse mesmo controle muscular que fez ele ficar famoso era o maior medo do John Lindner, acredite ou não. Esse era o maior medo do John Lindner e ele tinha soltado isso, inclusive, num podcast. Mas vamos lá, o John Lindner é um cara que viralizou na internet por conta desse controle muscular, ele competiu como men's physique no bodybuilding algumas vezes, não foi um atleta super expressivo, não conquistou grandes colocações, não fez carreira como profissional, vocês estão vendo o Instagram dele aí agora, mas ele soube aproveitar muito bem a mídia social dele, né? Ele tinha 8 milhões de seguidores no Instagram e fazia realmente um trabalho ao redor do mundo, se juntando a outros influenciadores, a outras pessoas que também propagavam a mensagem do fitness, do bodybuilding, sobre atividade física, vida saudável, dicas de treinamento, de nutrição e coisas do tipo. Ao contrário do que muito se especula nesse meio, o John Lindner não era um cara com práticas pouco saudáveis, né? Muitas pessoas jovens que vão embora, que nos deixam, são normalmente conhecidas por balada, festas, muito excesso de droga, álcool e tal, e não é a imagem que o John Lindner passava nas mídias sociais. Ele era um cara mais tranquilo, era um cara que puxava mais pro lado do humor até, né? E que, como vocês podem ver, sempre estava ao lado de figuras bem emblemáticas aqui. O que a gente teve de notícia veio inicialmente por conta da namorada dele, a Nisha, né? Ela tá no Instagram como I'm a Peaches, e ela disse que ele faleceu nos braços dela enquanto eles estavam deitados na cama, abraçados, e foi muito rápido, foi súbito, né? Ela não conseguiu ter tempo de nenhuma ação. Quando ela viu, ele estava já realmente desfalecido, chamou as autoridades médicas, mas nada pôde ser feito. E a informação do aneurisma veio dela. Essa não é uma informação oficial. É isso, não é? Inclusive a gente colocou aqui a postagem dela, né, que muita gente utilizou para também falar sobre o caso. E é triste, né? Eu fico imaginando o que é para uma pessoa que teve um convívio tão próximo, né, ser uma porta-voz ali, mas igual você disse, né? E me perguntaram, né? Eu fiz uma live ontem, sempre no meu card eu faço uma live. Falou, o que eu acho? Aí eu falei, é difícil eu dar um palpite em cima de algo, porque, por exemplo, eu não sou o médico dele, eu não sou a pessoa que fez a necrópsia dele. Então, acho que tudo que a gente fala aqui são especulações, não são suposições, né? Uhum. O que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cautela aqui é que realmente, vamos dizer assim, condenar a pessoa, colocar um diagnóstico na pessoa como se aquilo fosse verdadeiro. Por quê? Porque eu acho que ele se mostrava fisicamente tão bem, não é? Então é difícil pensar que não pode ser outra coisa que não fosse o abuso de substância como os esteroides anabolizantes. E a gente sabe que existem diversas variáveis ali, individuais, do que a pessoa faz. Não estou querendo dizer, né, Rubão, você concorda comigo que não faz mal a utilização, né, o abuso. Ninguém está indicando fazer uma coisa dessa. Mas a gente tem que tomar um pouco de cautela antes de começar a falar algumas coisas que eu principalmente vi nas redes sociais sobre esse caso. É inevitável, Will, que todas as vezes que um atleta
morra de circunstâncias que não sejam, obviamente, um acidente e tal, se especule que, cara, foi o esteroide que levou mais um cara tão jovem e tal. Mas esse caso, ele tem muita peculiaridade, cara. Ele tem muitas peculiaridades que valem a pena a gente trazer aqui pelo seguinte. Primeiro, o John Lindner não era um bodybuilder heavyweight. Ele não era um cara que deveria ou poderia estar utilizando substâncias acima do esperado. Segundo, há cerca de um ano atrás, ele deu um depoimento em que ele estava exatamente se afastando do bodybuilding porque ele tem uma síndrome rara que se chama Rippling Muscle Disease, que chama doença muscular de Rippling, né? Que é uma síndrome rara que atua nas caveolaminas, que é um tipo de proteína que tem no nosso corpo, nas membranas, dos lipídios, do tecido muscular e tal, e que faz com que ele tenha involuntariamente algumas contrações, né? E por que eu falei no começo que o que fez ele ficar famoso foi o que também gerou estranheza para ele? Exatamente porque essa condição fez com que ele tivesse uma sinalização médica de que, olha, os seus músculos contraem involuntariamente. E num nível mais exacerbado dessa doença, eles também chegam a ter cãibras. E o coração também é um músculo, que também tem essas proteínas que se chama CAV3, né, que são as do grupo das caveolaminas. Então, quando ele descobriu essa anormalidade, ele voluntariamente decidiu por não competir mais e não seguir a carreira para buscar a sua vida profissional dentro do bodybuilding. Ou seja, é um cara que já preocupado com a sua saúde, que já preocupado com como ele poderia ter o seu desenvolvimento, o quanto de risco isso poderia trazer para a saúde dele, já optou por não seguir esse caminho. Ou seja, um alerta muito, muito, muito evidente de que ele não era um abuser. Porque se fosse um cara que não tivesse nem aí, ele falava, eu quero ser profissional, isso aqui tá me dando holofote, tá me dando dinheiro, então eu vou continuar tomando. E recentemente, mais especificamente 3 dias antes do seu falecimento, ele disse que ia compartilhar com seus seguidores na internet a sua jornada voltando a usar hormônios. Ele tinha começado uma terapia de reposição hormonal. Para quem não sabe, as terapias de reposição hormonal normalmente são com doses baixas, né, doses moderadas, e que ele ia compartilhar com os seguidores como que ia ser a evolução dele. A esposa dele, a namorada dele, a Nisha, relatou que 3 dias antes do falecimento dele, ele reclamava de dores no pescoço. E aí veio a fatalidade que ocorreu ontem, né? Se você está vendo esse vídeo, hoje é dia 1º de julho de 2023, com o falecimento dele, né? Que provavelmente aconteceu no dia 30, se não me engano, enquanto ele estava em Dubai a trabalho com a namorada. Ele tinha acabado de dar um colar, ela inclusive postou isso, ele tinha acabado de dar um colar para ela com o nome dela, escrito Nisha, e enquanto eles estavam deitados, esperando o horário de ir para academia, para treinar, para gravar, ele faleceu nos braços dela. Então, isso realmente nos acende, cara, a luz de que a gente não pode julgar o que pode ter acontecido. Não tem ainda a causa oficial da morte do Joe Lindner. Provavelmente isso vai vir à tona com autópsia, coisa do tipo, mas o que se sabe é esse histórico de uma doença rara muscular que fez inclusive com que ele ficasse famoso, né? Esse controle das fibras já era algo ligado ao que ele tinha, mas que também podia ser algo perigoso para ele no futuro, que fez com que ele descontinuasse o uso das grandes doses de hormônio que ele já tinha usado sim e tal. Agora, o que é interessante a gente falar aqui, né, Will? Só fazendo uma reflexão, cara. Todos os dias, se você olhar à sua volta, você vai ver que na sua família, no seu grupo de amigos, pelo menos metade ou quase metade dos indivíduos estão acima do peso, né? Exatamente. Essa condição, cara, é talvez o maior mal da sociedade hoje, que é a obesidade, que é o sobrepeso. Por mais que as pessoas queiram empurrar isso como se fosse um estilo de vida, como se fosse algo normal, forçando com que as pessoas aceitem, você precisa me respeitar, porque assim eu sou feliz desse jeito e tal, as pessoas não entendem que isso já as coloca numa situação de risco. A gente acabou de passar por uma situação extremamente perigosa na humanidade, que foi uma pandemia. Nessa pandemia, um grupo de risco era exatamente os obesos, apenas por serem obesos, não por terem uma doença relacionada, não por serem cardiopatas, não por serem grupo de risco de nenhuma outra natureza, mas simplesmente por estarem acima do peso. Então, isso é algo que precisa ser sim combatido. Por quê? Porque casos como o do John Lindner sempre vêm à tona tentando mostrar que o perigo está em outras coisas, enquanto normalmente o perigo cresce dentro da nossa casa, com descontrole alimentar,
com o sedentarismo e com essas práticas, fazendo com que os indivíduos e toda a sociedade fique ainda mais obesa, mais sedentária. Então, é legal a gente chamar para isso, cara, porque silenciosamente o mal cresce perto da gente e a gente acaba colocando holofote em cima de coisas que são mais fáceis da gente jogar pedra, né? Como, por Exatamente. exemplo, o uso do esteroide, ou a prática de um esporte, ou o lifestyle de um cara de internet, por exemplo, que tentava se manter em forma o tempo inteiro. Vamos colocar à luz do que realmente é problema, pessoal. É esse o recado que eu gostaria de deixar para vocês e espero que o John Lindner, que alegrou muitos de nós, né, com seus vídeos de internet e tal, esteja no melhor lugar agora. Ô, Rubão, e é interessante também a gente analisar o seguinte, né? Eu fiz a minha transformação física com você, né, a partir de 2020, na época da pandemia. Teve um processo de emagrecimento, teve um processo de ganho de massa muscular e eu comecei a pesquisar sobre essa questão da obesidade, né? E não imaginava o quão problemática é, mundialmente falando, né? Estima-se que só no Brasil, Rubão, em 2030, de cada 10 pessoas, 7 vão estar obesas ou em sobrepeso. É mais ou menos o seguinte, pessoal, imagina você ir num churrasco com a família, com apenas 10 pessoas, você sendo uma delas. Quando você olha ao redor, se você estiver em forma, só vai ter mais 2 pessoas ali que estão em forma como você, o resto vai estar em sobrepeso ou obeso. Quando a gente analisa os maiores casos percentuais de morte no mundo, são doenças aí coronarianas, né? Infarto agudo do miocárdio, diabetes, enfim, são doenças que estão relacionadas à obesidade, né, Rubens? Então, assim, você muito bem frisou. Poxa, a obesidade está tão comum, o sobrepeso está tão comum e existe uma força de muitos influencers também, de uma indústria por trás, de fazer com que você se aceite como você é. Um dia eu vi uma pessoa, cara, falando assim para mães que tiveram 2, 3 filhos que ficaram em sobrepeso, porque a gente sabe como tem a questão da ansiedade, tem a questão da mulher às vezes cuidar o filho sozinho, etc, e realmente sobe o peso. E aí elas falando para essas mães assim, não, vocês não precisam se incomodar com o corpo de vocês se transformaram nisso, vocês são assim. Olha que loucura, entende? Olha que loucura. Então, quer dizer, o que a gente quer dizer, pessoal? Extremos nunca são saudáveis, mas é interessante a gente analisar que quando acontece algo com um atleta, existe uma força de julgamento tão grande que a gente não vê dentro das nossas casas. Cara, por que você não faz exercício? Você vai morrer. Você vai entrar em estatística. Não tem uma cobrança, né, Rubão? Tem assim, cara, pra que você treinar? Ei, não pega tão peso, não. Então, quer dizer, às vezes o cara só quer buscar estilo de vida. A gente tem o protocolo Gênesis lá. São mais de 40 mil pessoas lá que tiveram o seu corpo transformado. Muitos relatam aqui. Quando começou a perder peso, quando começou a perder barriga, né, os six-pack da vida lá, até família falou, o que você tá tomando? Para com isso aí. Muito louco, né? E se você tá gordinho, muitas vezes não é, Rubão. Às vezes o filho tá gordinho, a família, que coisa fofa. Olha que coisinha, aperta a bochecha, normal, né? Ele tá saudável, porque ele tá comendo bem e tal. Não. E às vezes o começo, o seu primeiro passo é a porta de entrada para que toda a sua família, todo o seu grupo de amigos mude também, mude junto, cara. Isso que é mais importante. Você falou uma coisa muito interessante, cara, que é entrar para a estatística. Por que o caso do John Lindner virou notícia? Primeiro, obviamente, que ele é muito famoso, né? Sim. Segundo, porque não é normal um cara em forma morrer. Não é normal um cara saudável morrer. Não é normal um homem de 30 anos, cara, que tem um bom físico, que tem um bom lifestyle, que tem uma vida natural, que tem uma vida saudável, falecer. Agora, se fosse um jovem de 30 anos, que já é obeso, que já é sedentário, provavelmente não falariam muita coisa. Olhariam para aquilo e falariam assim, mas já estava obeso, já estava provavelmente com alguma doença e tal. Uhum. Olha o que isso nos entrega de informação. Entrega que é normal nós entendermos que um cara de 30 anos obeso vai morrer. Enquanto a gente deveria se acostumar com o contrário, cara. Você entendeu? Então a gente precisa parar para pensar em como nós estamos realmente levando a nossa vida, porque é isso, no final das contas, que vai impactar. E o mais importante, se você não tem comprometimento, isso aqui eu vou falar muito sério para vocês agora. Se você não tem comprometimento, não tá nem aí para sua saúde, cara, se você for embora, é triste. Agora, o pior é se você quase for embora e você virar um peso para as outras pessoas. Pense que o que você está fazendo não traz consequências apenas para a sua vida, mas para todo o círculo de convívio que você tem. Uma pessoa que é inconsequente e que decide, sim, ter um lifestyle pouco saudável, ser obeso, não cuidar da sua saúde e, por isso, pagar as consequências com as suas doenças, no final das contas, não é apenas um problema de si próprio, mas é um problema para os pais, é um problema para a mulher, é um problema para o marido, para os filhos e para os amigos, que, no final das contas, vão ter que cuidar de você quando você não conseguir mais sequer fazer suas funções básicas porque você ficou doente
por sua própria escolha. Então pense nisso, cara. Você pode não gostar de si próprio, mas se você ama as pessoas que estão à sua volta, então faça alguma coisa por elas. Como o Will falou aí, se você quer algum tipo de ajuda, tem o protocolo Gênesis, cara. Né? R$35,90, cara. São 2 meses de trabalho. É um primeiro passo maravilhoso para você, tá bom? Um abraço. Se vocês quiserem conferir, o link tá aí na descrição. Eu espero que vocês não tenham gostado desse vídeo. Eu espero que apenas seja necessário para você entender que um jovem saudável se foi, mas que muitos outros jovens na idade dele, com comorbidades, com doenças, estão indo embora também, e ninguém fala deles, tá bom? Verdade. Abraço.